Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram a história da Chapeuzinho Vermelho? Aquela menininha que foi pelo bosque levar frutas para sua vovó, mas o lobo encontrou a vovó antes da Chapeuzinho? Bom, hoje eu vou contar a história para vocês da Chapeuzinho Amarelo. Vou contar para vocês. Vocês já ouviram essa historinha? Pois olhem só. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de tanto medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Em festa ela não aparecia, a escada ela não subia e também não descia. Não estava resfriada, mas sempre estava tossindo. Ouvia conto de fada e morria de medo. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Essa era a Chapeuzinho. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era uma cobra e nunca tomava sol porque ela tinha medo da própria sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho porque tinha medo de descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé porque tinha medo de cair. Então ela vivia parada, deitada, mas ela não dormia. Ela não dormia porque ela tinha medo de ter pesadelo. E de todos os medos que ela tinha, o medo mais medonho que ela tinha era do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que talvez não existisse. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, ela topou com ele. E era assim, um carão de lobo, um olhão de lobo, um jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. E ele podia, e aquela boca era tão grande que ele podia comer 2 vovós, um caçador, uma princesa, um rei, 7 panelas de arroz bem cheia e a Chapeuzinho Amarelo. E ela estava morrendo de medo. Mas o engraçado é que, de repente, aquele medo passou. Assim que ela encontrou com o lobo e ficou frente a frente com ele, ela perdeu o medo do lobo. E foi passando. E o lobo ficou chateado. Como assim o Chapeuzinho não está com medo de mim? Eu estou perdendo o meu poder de lobo, de ser bravo e causar medo nas pessoas. Então ele estava triste e pensou: meu Deus, é como se eu fosse um lobo pelado, sem pelo e não servisse para nada. Então o lobo teve uma ideia. Eu vou gritar, assim ela vai sentir medo. Eu sou um lobo! E a Chapeuzinho não fez nada, não sentiu medo e estava inclusive rindo do lobo. Então ele falou: eu vou fazer várias vezes, assim ela vai ficar morrendo de medo. Eu sou um lobo! Lobo, bolo. E a Chapeuzinho falou: chega, não quero mais ouvir. Eu quero brincar, já estou cansada disso. E o lobo estava ficando muito triste. E de repente o lobo nem parecia mais um lobo, ele parecia um bolo. E de repente quem que ficou com medo? O próprio lobo ficou com medo de ser comido, porque a Chapeuzinho já estava achando ele um bolo fofo. Mas a Chapeuzinho não comeu, porque ela sempre gostou mais do bolo de chocolate do que o bolo de lobo medroso. Então, de repente, a Chapeuzinho perdeu todo aquele medo que ela sentia e virou amiga dos seus medos. Ela já não tinha mais medo de pular amarelinha, inclusive pulava com seu amigo lá na vizinha. Ela não tinha mais medo de tubarão, ela não tinha mais medo de cachorro, ela também não tinha mais medo de dormir, agora até dormia bastante. Ela não sentia medo de mais nada, e hoje ela convivia com tudo aquilo que ela tinha medo. Esse é o fim da história, pessoal. A Chapeuzinho Amarelo perdeu
seus medos. E vocês, têm medo de alguma coisa? Vamos virar amigo do nosso medo? Contem pra prof medo do que vocês têm. Eu sempre tive medo do escuro. E hoje eu adoro ficar no escuro de noite. Assim eu durmo mais rápido. Tchau, pessoal!